O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então nós temos aqui o ciclo, queremos saber onde que a reação de redução do cobre ocorre, né? No caso, em qual etapa que isso vai acontecer. Bom, galera, então para essa questão aqui eu vou resolver mostrando etapa por etapa para que todos consigam entender, tá? Então, se o vídeo ficar um pouquinho longo, é justamente porque eu estou explicando todos os detalhes aqui dessa questão. A primeira coisa que me chama a atenção é que nós temos aqui grupos famosos, né? Como, por exemplo, o nitrato, o sulfato, o hidróxido, tá? Então, esses grupos aqui que eu estou mostrando para vocês, isso é algo que é comum no estudo para o Enem. Então, teoricamente, o candidato, ele deveria já ter uma noção que o sulfato, ele é dessa forma aqui, ó, o SO4 de carga 2-, aí a gente tem o nitrato, que é o NO3 1-, tá? Então, nós temos essas cargas aqui, esses grupos que são comuns no estudo para o Enem, tá? E aqui a gente tem o ânion hidróxido. Então, sabendo dessas cargas aqui e tal, né, dessas formas aqui dos grupos, nós temos que na etapa de número 1, a gente tem o cobre metálico, né, que seria o cobre zero, lembrando que toda substância simples apresenta um número de oxidação zero, tá? Então, aqui a gente tem o cobre zero, que é o cobre metálico, e aí na primeira etapa da reação com o ácido nítrico, a gente tem a formação desse sal aqui, tá? Então, esse composto que está aparecendo aqui é classificado, né, de acordo com a química inorgânica, como sal. E aí, o que acontece? A gente tem o grupo nitrato, que está repetindo 2 vezes. O que aconteceu nessa reação aqui? Nessa reação, nós tivemos o cobre indo de 0 para +2. Então, o que isso significa? De 0 para +2, né, que é o número de oxidação aqui do cobre, a gente está vendo que teve um aumento desse NOx. Então, o aumento do NOx a gente chama de oxidação, tá? Então, oxidação é quando a gente tem um aumento do NOx. Tem até um macete que é oxidar, é dar elétrons e tal, né? O NOx aumenta. E assim, como é que eu sei que o número de oxidação aqui é +2? É bem simples, ó. Vou colocar aqui embaixo para você entender, ó. Tá aqui a fórmula CuNO3,2. Aí o NOx do cobre eu não sei, eu vou colocar X. Lembra que eu comentei daqui da carga do grupo, que é 1- aqui, ó? Então eu vou pensar que isso tudo aqui vai valer o quê? -1, tá? Então 2 vai multiplicar esse -1 aqui. Então eu tô considerando o grupo como um todo. Então a gente vai ter que X, ó, 2 vezes -1 vai dar -2, que é igual a 0, logo X é igual a +2, tá? Então foi essa linha de raciocínio que eu empreguei aqui. Então assim, na etapa 1 é a oxidação. Aí se eu for analisar da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou chegar novamente à conclusão que o NOx está sendo +2. Então a etapa de número 2 não teve nenhuma variação no NOx do cobre, tá? Aí na etapa de número 3, o que vai acontecer? Ó, eu tenho um óxido aqui, né? Então um composto binário, né? O oxigênio é o mais eletronegativo. Então aqui a gente está vendo que o oxigênio vai ter um número de oxidação -2, né? Uma regrinha que a gente tem, claro, tem exceções e tal, mas meio que uma regrinha que a gente estuda na matéria de NOx. E aqui o cobre a gente não sabe quanto que vai ser, mas se eu atribuir X aqui, eu vou voltar nesse ponto aqui, ó, X menos 2 igual a 0, e aqui novamente X é igual a +2. Então, essa etapa de número 3, o cobre não teve variação do número de oxidação, e aqui na etapa 4 vai acontecer a mesma coisa. E como eu sei que vai acontecer a mesma coisa? Ó, aqui eu tenho o grupo sulfato, então eu vou ter aqui ó, assim, ó, X, aqui vai valer -2 igual a 0, logo X menos 2 igual a 0, X é igual a +2. Então aqui o cobre novamente vai ter um número de oxidação +2, tá? Então novamente o cobre +2, não teve variação do NOx do cobre na etapa de número 4. Agora na etapa de número 5, ó, a gente está indo de +2 para 0, ou seja, o NOx reduziu, tá? O NOx está diminuindo, reduzir é receber elétrons. Então nesse sentido, a alternativa que a gente marca seria a letra E, que coloca a etapa de número 5, onde o sulfato de cobre 2 vai ser reduzido a cobre metálico, tá? E a gente teria a letra E como alternativa correta para essa questão.